No mundo atual, quem sabe ser discreto e mantém a calma nos momentos corretos, conquista bem mais do que alguém que não presta atenção nessas habilidades. Do mesmo modo que, concentrando-se no silêncio, você terá sempre um desempenho maior do que a maioria. Não tem segredo. Ao juntar o silêncio e a calma em sua rotina, você gera tantas vantagens que a sua vida mudará naturalmente, fazendo com que você domine a si mesmo e agregue mais oportunidades. Por isso, quer aprender agora alguns hábitos e reflexões que te ajudarão a ter uma postura mais discreta e dominante? Então vamos ao que interessa. Mantenha a seriedade diante de quem o despreza. Se uma pessoa não reconhece o seu valor ou te incomoda com comentários desnecessários, te insultando de forma sutil, você não tem que perder a paciência ou a razão por conta disso. Já que caso alguém faça isso contigo, só faz porque se sente ameaçado diante da sua presença. Um cachorro que late, por exemplo, ele só late porque se incomoda de você entrar no espaço dele. E é isso que ocorre na sociedade em geral. As pessoas te desprezam e te insultam, pois não te compreendem e sentem dúvida em relação ao que são diante do que você é. Se observam o quão bom você é em tal habilidade ou na sua postura no geral, se sentirão fracos diante disso e, por conta desse fato, usam as palavras como uma medida de defesa, que, convenhamos, é bem ineficaz. Porém, se você não compreender esse jogo, se não entender o porquê te insultam e por que não gostam de você, essa atitudezinha medíocre deles criará efeito. Logo, não deixe que essas palavras alheias entrem na sua mente, do mesmo modo que você não precisa se sentir mal por te desprezarem. Apenas mantenha a sua seriedade, foque no seu desempenho e fique tranquilo, porque ao manter a sua postura e seriedade você crescerá, enquanto eles ficarão nos mesmos lugares, cada vez mais distantes de você. Concentre-se somente no que importa. Hoje o mundo é lotado de distrações. Múltiplas séries para assistir na TV, inúmeros videogames, notícias sensacionalistas, diversas notificações no celular, vídeos e mais vídeos de alguma dancinha, ou comentando polêmicas, ou só mostrando algo aleatório e engraçado. Claro que diante de todo esse conteúdo, tem muita coisa boa. Eu mesmo jogo um videogame de vez em quando e me pego assistindo alguns vídeos no celular. Porém, sempre no momento certo e na medida certa. Porque o ponto é, não tem problema consumir esse conteúdo. O problema é deixar esse conteúdo te atrapalhar. E é isso que acontece na vida da maioria. Milhões de pessoas emburrecendo a própria mente, se tornando cada vez mais preguiçosas, menos criativas e sem pensamento próprio, vendo mais e mais polêmicas, mais e mais opiniões, e no fim, não tendo nenhuma crítica individual ou uma decisão por conta própria, só se deixando influenciar pelo que está ao redor e cada vez mais se tornando uma casca vazia, se esquecendo da própria essência. Essa é a realidade de muitos. Porém, quem é esperto e calmo não deixa esse barulho das distrações o perturbar. O indivíduo sábio mantém limites e mantém o seu raciocínio limpo. Sabendo disso, desative as notificações do celular, não perca tempo acompanhando polêmicas e concentre-se no que é real e no que é necessário para a sua vida. Sério, faça uma lista do que precisa e siga esse caminho. Apenas não deixe a sua mente ser consumida pelo excesso de informações desnecessárias que o mundo atual produz. Não se humilha diante dos outros. Se você sofre um término de namoro, pode ser que sinta vontade de correr atrás, expor todos os seus sentimentos, pedir desculpas, chorar na frente da pessoa e por aí vai. Eu não te culpo por isso. Afinal, são seus sentimentos e você talvez pense que a pessoa é a pessoa certa para a sua vida. Porém, normalmente não é. E normalmente o que fala mais alto em sua mente é apenas a sua carência, aquele medo de ficar sozinho. Sem contar que se você quer que a pessoa se aproxime de você novamente,
Então, como acha que isso acontecerá com você se humilhando diante dela? Praticamente se ajoelhando e perdendo seu valor a cada segundo que passa. Seja calmo nessas horas, seja racional. Se quer alguém de valor ao seu lado, construa valor. Saiba cuidar de si mesmo. Respeite as suas virtudes, respeite o seu significado e administre os seus objetivos, tendo responsabilidade e disciplina. Desse modo, você seguirá um caminho digno, se encontrando com pessoas dignas, entende? Essa é a realidade. Então pare de se humilhar diante das pessoas, pare de insistir em coisas que certamente não se encaixam em seu destino. Sério, siga a dignidade, construa valor e você verá que, naturalmente, atrairá coisas excelentes para a sua vida. Aprende com os erros alheios. Conforme você avança em seu caminho, precisa prestar muita atenção diante do que está à frente. Se alguém passa por um caminho que você passará, e essa pessoa tropeça, veja as circunstâncias. Repare no porquê ela tropeçou. Observe o buraco na qual ela pisou. Entende o que eu digo? Fique atento diante dos erros que você ainda pode cometer para justamente evitá-los e nunca cometê-los. Ou seja, visualize as oportunidades que provavelmente tentará. Visualize as possíveis situações em que estará no futuro. Analise aonde pode chegar diante de tais ações. E então, faça uma pesquisa, observando quem já errou nesses contextos. Não só isso, mas no cotidiano em geral. Repare no erro das pessoas ao seu redor, a maneira como falam de forma exagerada, o desrespeito que possuem, a postura errada, a atitude tola. Ou seja, compreenda a idiotice alheia para justamente não adotar essa idiotice para si mesmo. É assim que você vence, é assim que facilita o seu caminho. Se sempre estudar o erro dos outros, cada vez mais você terá menos erros em seu currículo, pois ao invés de aprender com a própria burrice, aprendeu com a burrice dos outros. Não perde tempo opinando. Essa discussão me levará a algum lugar? Ter razão nessa conversa é realmente útil? Opinar sobre isso pode me comprometer? Sempre faça essas perguntas quando se encontrar em situações desse tipo. Pois se você discutir sobre algo inútil, só perdendo paciência, então será um tolo. Da mesma maneira que, caso se comprometa opinando algo, pode colocar tudo a perder, criando intrigas desnecessárias e manchando a sua reputação. Discussões políticas, por exemplo, ou sobre polêmicas, são conversas que você deve ficar longe, pois as chances disso só te perturbar e criar dor de cabeça para o seu caminho são grandes. Ainda mais em um país como o Brasil, onde as pessoas brigam até pelo fato de torcerem para times diferentes de futebol. Nessas terras, a maioria não tem maturidade nem intelecto para uma conversa de alto nível. E é esse fator que você precisa compreender. Não que você não possa conversar ou opinar sobre algo, mas, como eu disse, pergunte a si mesmo antes se vale a pena. Repare se é uma boa discussão, se é uma conversa útil, interessante, ou algo que no fim não te levará a nada. Já que é nesse questionamento, é nessa reflexão que você perceberá quais conversas valem a pena e quais são aquelas em que você deve apenas evitar. Mantenha uma rotina funcional. Quem tem como lei o silêncio sabe o quão importante é uma rotina funcional e discreta. Uma série de tarefas durante o dia que equilibra o trabalho, a saúde e o bem-estar no geral. Ler constantemente, treinar o corpo e a mente, se alimentar bem, às vezes até aprendendo a cozinhar cada vez melhor e focando no trabalho a ponto de garantir desenvolvimento, ao invés de ficar mais no mesmo. Se souber se garantir com uma rotina equilibrada e funcional, mantendo um bom desenvolvimento de forma discreta, as pessoas ao redor perceberão naturalmente a sua evolução, gerando mais interesse em você. Da mesma forma que quem administra bem as suas próprias tarefas no silêncio, tende a economizar tempo, ganhando mais espaço livre durante o dia para fazer o que gosta. Sem contar que ao se desenvolver constantemente você desenvolve habilidades naturais, ou seja, organize bem o seu dia e você terá múltiplas vantagens. O ponto é, não precisa ser uma rotina regrada, como se você fosse um robozinho. Basta elaborar uma rotina equilibrada, que crie sintonia entre as suas tarefas e a sua evolução no geral.
Bom, eu espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, que tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.